Olá, tudo bom? Sou professora Fernanda Farias, professora de Estética e História da Arte, e a gente vai continuar aqui nosso surrealismo, né? Agora mais direcionado ao surrealismo no design, com o nosso módulo 13. Então vem comigo. Então vamos lá falar aqui, né, realmente do surrealismo, como a gente já estava falando no nosso módulo 12. Se você não assistiu ainda, começa a assistir no módulo 12, tá certo? Para que você possa entender todo o contexto que a gente vai estudar agora. Agora a gente vai entrar realmente na parte do surrealismo mais direcionado ao design, tanto ao design de interiores quanto ao design de moda. Vamos lá. E aí a gente vai começar com o surrealismo no design de interiores, onde a gente vê realmente a referência desse movimento artístico, seja na distribuição de cores dentro do ambiente, né, seja na questão do mobiliário, muito importante também para o surrealismo, né, no design de interiores, a questão das cores, a questão da localização, né, de toda essa parte mais estética mesmo do produto, assim como também, logicamente, a importância relacionada à ergonomia, né, e à funcionalidade desse objeto de design. E aí, logicamente, que a gente não poderia deixar de começar, né, esse capítulo do surrealismo no design, principalmente no design de interiores, falando do nosso grande Salvador Dalí, né, que foi realmente um grande personagem precursor do surrealismo nos movimentos artísticos e que, logicamente, passeou aí por várias segmentações de arte, né, um grande artista mesmo, com todo o peso que essa palavra tem. Então, só para a gente dar aquela revisada, o surrealismo surgiu a partir da década de 1920, né, da década de 20, nasceu das teorias psicanalíticas de Freud. Então, a gente falou um pouquinho também sobre Sigmund Freud, né, no nosso módulo anterior, e de toda essa importância, né, relacionada à psicanálise, ou seja, ao estudo da mente, né, do ser humano, ao estudo do subconsciente do ser humano. E aí, justamente, né, nasceu dessas teorias, né, na artística necessidade, né, de se libertar, ou seja, de um momento realmente de necessária libertação de todos esses bloqueios que nos aprisionavam, né, o que há libertar também o que há no subconsciente, ou seja, no inconsciente, resultando em obras que discutem o fantástico e o onírico em confronto com a realidade, ou seja, o tempo todo nesse confrontamento, né, assim, realmente do real e do irreal, do consciente e do inconsciente. Salvador Dalí também projetou móveis e outros objetos, né, as peças criadas são tão surreais como seus quadros, a gente vai conhecer algumas das suas peças agora. Inventou sofás infláveis em formato de boca, cadeiras e mesas com salto altos e mãos, sofás com curvas femininas e outras peças também super modernas com fortes pitadas de humor. Então isso era uma grande característica, né, de Salvador Dalí, que era considerado muito louco, né, realmente muito criativo, muito cheio de ideias e trazia tudo isso para as suas obras de arte, sejam elas pinturas, né, ou sejam elas mobiliário, né, peças de mobiliário também. Então ele realmente foi um grande precursor desse movimento, um grande revolucionário, né? E eu trouxe aqui algumas peças para que a gente possa conhecer. Então, a gente tem aqui o sofá lábio, né? Então, de Salvador Dalí. Então, como assim, né? Um sofá em formato de lábio? Então, realmente eu vou ter na minha sala um sofá em formato de boca, um sofá em formato de lábio. Então, realmente é viajar, né? Sobre os diversos segmentos, né? Das impossibilidades do que geralmente não poderia ser feito, né? O que realmente estava em outras áreas, ou seja, os lábios, a boca é algo, né, que faz parte do nosso corpo como ser humano, e um sofá é onde a gente se senta, né, onde a gente se deita. Então, realmente fazer essa interseção, né, dessas duas áreas ou de diversas outras áreas, né, que teoricamente não se combinariam, né? Então, eles os artistas desse movimento artístico, né, do surrealismo, eles faziam justamente isso. Eles faziam essa união de áreas, né, e de segmentos que teoricamente não poderiam ser unidos, né, vamos dizer assim.
E aí a gente vê também aqui algumas outras obras também do Salvador Dalí, né? A gente vê aqui os lábios, né? As bocas infláveis, os sofás infláveis, né? Em formato de boca. A gente vê aqui ao lado também esse abajur também super criativo, né? Com essa coisa, essa pitadinha de humor, como se ele estivesse caindo, e aí ele coloca aqui um apoio. Então isso era muito característico, não característico não só do Salvador Dalí, mas realmente de todos os artistas desse movimento. Agora, lógico que Salvador Dalí, por ser um grande precursor, né, ele veio aí realmente inventando muitas formas diferentes de trabalhar a arte, de trabalhar os objetos decorativos, né. Aqui mais algumas obras dele também, onde a gente vê também essas luminárias, né, essa espécie de abajur com um tecido jogado em cima, esse sofá com formas sinuosas, né, trabalhados de uma forma completamente diferente, que para a época era realmente assim surpreendente, né, e muito criativo. A gente vê aqui a questão da cadeira, como eu falei para vocês, cadeira com os pés de salto, né, e com as mãos, ou seja, você pode perceber aqui o encosto da cadeira, né, nada mais é do que um braço, quase que um braço que te abraça, essa cadeira que te abraça, né, e aqui a gente vê a mão, um detalhe aqui um pouquinho mais de perto de uma mão também num outro sofá. Tá? E aqui a mesa de centro, né, também com essa questão do pé, com salto, né, um pé, perna e braço e mão, enfim, toda essa mistura, trazendo as partes, né, do corpo humano para dentro da decoração de interiores, ou seja, para dentro do desenvolvimento de um design de mobiliário. A gente vê aqui um pouquinho da exposição, como a gente falou, né? Onde ele quer que o observador fique presente dentro da sua instalação de arte, não é isso? E aqui a gente vê também mais algumas peças do artista. E aí aqui a gente vê também que muitos novos criadores e grandes criadores, logicamente que se inspiraram, né, nas ideias malucas e revolucionárias de Salvador Dalí, mas que também tem sua própria personalidade dentro da arte, né, e do movimento artístico. E a gente vê, por exemplo, aqui já artistas mais contemporâneos, mais atuais, né? Como, por exemplo, a gente vê esse artista que fez essa lâmpada, né, essa luminária cavalo, então é uma luminária em forma de cavalo, né, com o tamanho realmente real de um cavalo, tá certo? Né, então que mistura justamente essa questão da luminária e do cavalo, o animal. Aqui eu trouxe mais umas fotos para que vocês pudessem ver, né, a peça dentro realmente de um ambiente, para que vocês pudessem ter uma noção melhor do tamanho dela. Então você pode perceber que realmente a peça é de um tamanho de um cavalo realmente, né? E ela também tem a funcionalidade dela enquanto luminária, né, de iluminar. Então, assim, a gente tem realmente essa mistura, né, desses dois momentos, assim, desses dois setores, dessas duas áreas, dessas duas segmentações, em uma única peça, trazendo um olhar realmente muito diferente, né, e revolucionário para a arte. Para objetos, inclusive, do nosso cotidiano, né? Então, aqui nós temos também de um outro artista, né? De Fábio Novembro, que é também super criativo, né? E super também à frente, com muitas ideias revolucionárias. E ele fez essas cadeiras, né? Essas cadeiras máscaras, a poltrona Nemo, né? Onde a gente tem realmente essa questão de uma máscara, né? Com essa presença mais cênica. A gente senta aqui nessa parte da frente e a parte de trás da cadeira tem realmente esse rosto, essa máscara, tá? E aí também fez essas cadeiras, né? A Him and Her, né? Onde a gente pode perceber aqui um nu masculino, né? E um nu feminino. Então, as costas aqui de um homem nu, as costas de uma mulher nua. E aí a gente senta aqui na parte da frente dessa cadeira, tá? Então, realmente, uma forma muito irreverente, né, de se trabalhar uma cadeira, de se criar e de se fabricar uma cadeira. Aqui, eu trouxe para vocês poderem perceber realmente essas cadeiras em um ambiente mesmo, né, um ambiente do dia a dia, vamos dizer assim, numa casa, enfim, como ele realmente poderia ser usado, né, como objeto mesmo realmente funcional, ou seja, realmente eu posso me sentar, não é apenas uma obra de arte, ele faz parte mesmo, né, do mobiliário da residência, ou do escritório, do cowork, ou enfim, ou de uma exposição que seja, tá? E a gente vê também que tem a preocupação
da ergonomia do produto, né? Então, você vê aqui que a pessoa está sentada, né, com os pés encostando no chão, ou seja, tem um conforto, tem um estudo também de ergonomia por trás. É um design funcional. Aqui também, em um outro ambiente, né, trazendo também essa brincadeira, né, do olhar, do estar ali observando quem vai entrar, e ao mesmo tempo uma cadeira quando você entra. Um outro grande design também muito forte no surrealismo e que com certeza vocês devem conhecer, que já é também bem atual, é Philip Stark, né, com todas as suas criativas obras de arte de design funcional e às vezes não tão funcional, mas mesmo assim consagrado, né, como um designer de surreal, né? Então a gente tem aqui o espremedor de laranja, tá certo? Que foi muito elogiado, mas também foi muito criticado, porque ele não funciona exatamente como um espremedor de laranja, tá? Mas ele ganhou realmente um aspecto muito mais estético e decorativo do que funcional, necessariamente, né? Então a gente encontra ele muito mais exposto em salas, em ambientes realmente buscando, né, com um sentido mais de decorar, do que realmente dentro da cozinha funcionando como um espremedor de laranja. E aí a gente tem, né, também a banqueta, tá certo? O banquinho, né, realmente com formato completamente diferente, né, do normal, de um banquinho normal. Nós temos aqui também a questão da nossa luminária, né, a luminária chamada Marie Coquin, né, que também brinca, né, de maneira inusitada com essa composição entre delicadeza e força, né, entre a delicadeza do luxo, do cristal, então uma coisa realmente mais refinada e mais delicada, com a brutalidade, com a robustez, que é um saco de pancada, né, que a gente pratica boxe ali, então realmente fazendo esse contraponto o tempo todo, tá? E aqui a gente tem, né, um livro dele, né, falando sobre várias obras de arte dele, e aqui na capa a gente tem uma das peças, tá certo, que pertence à série Gun Lamp, na verdade, desculpa, Gun Lamp, que fez realmente essa associação da lâmpada com armas, né, armas de fogo, metralhadoras, revólver, etc e tal. E ele foi, inclusive, bem criticado, né, por essas invenções, por esse design que ele criou, justamente dizendo que ele estava valorizando a violência, né, realmente, e aí ele disse que não, que na verdade funcionava como uma crítica, mas ele não foi tão bem entendido, aí depois ele disse que a felicidade é uma arma quente, enfim, ele não foi tão bem entendido por todo mundo, inclusive foi bem criticado, mas geralmente, realmente, ele é um design que é bem polêmico, né, normalmente é um design mais polêmico, mas que realmente tem ideias maravilhosas, né? Maravilhosas e que tem um olhar diferente sobre a arte, então realmente deve ser respeitado enquanto artista, né? Então é muito interessante, tá? Mas a gente também tem que ter realmente esse conhecimento, né? Do que funcionou, do que não funcionou. Embora a gente saiba também que o surrealista ele não tá muito preocupado, né? Com o que as pessoas vão dizer. A gente aprendeu isso no módulo passado. Aqui, só para a gente entender o tamanho também dessa luminária, tanto aqui quanto aqui, né? A luminária Marie Coquin, como eu já falei para vocês. Então, a gente vê aqui atrás o saco de boxe e aqui a gente vê a luminária, né? E toda a sua delicadeza. Então, realmente tem que ser um ambiente bastante grande para conseguir, né, comportar essa luminária. E, logicamente, que ela serve para iluminar, serve, mas não necessariamente é para isso que ela está ali, né? Ela realmente é tratado como uma obra de arte, em um canto especial, enfim, tem toda uma questão mais de estética mesmo, tá? E aí a gente vem também com outros também designers que também buscam, né, trazer essas novas características para objetos também no nosso dia a dia, como as lâmpadas, né, as luminárias, enfim, os luxos, as luminárias, as lâmpadas como um todo, mas elas buscam um olhar diferente em cima daquilo ali. Então, por exemplo, a gente vê aqui, né, a questão das lâmpadas que quando acesas, né, fica os mosquitinhos, as borboletas, enfim, ficam ali. Então, ele quis fazer uma brincadeira, né, com isso, tá? Já colocando as borboletas ali, não precisa nem você esperar que elas pousem, elas já estão ali, né? Então é meio como uma brincadeira. E ele também trouxe a questão das fotos, das mensagens, né? Enfim, nuvens de recado, ou seja, coisas que geralmente não se utilizam numa luminária, né? Asas, enfim. Ele trouxe aqui realmente para ter essa característica fora
né, do normal, fora da realidade, realmente a característica surreal. A gente pode ver isso também dentro de lofts, enfim, dentro de ambientes com decorações realmente bem trabalhadas dentro dessa mistura, né, do irreal, do que não deveria ser exatamente assim, não foi feito para isso, né, mas é utilizado. Então a gente pode perceber tanto nessa quanto nessa, né, então diversos elementos, né, que compõem aqui a cena, ou seja, esse ambiente, essa decoração, tá? Onde a gente realmente vê essas características bem interessantes também do surrealismo, tá? Embora de uma forma um pouco mais calma, mas também. A gente vê aqui, né, traz aqui o nosso Salvador Dalí novamente aqui com a gente, tá certo? Essa é uma brincadeira, né, também da questão da realidade com a irrealidade, né, do real com o irreal, com o surreal, né, brincando com cores, enfim, como se a gente estivesse vendo ali o céu, né? E aí os móveis tortinhos, né, que a gente tem realmente essa referência também no que normalmente não deveria ser feito, normalmente não seria feito, não é o correto ser feito, o correto é o móvelzinho reto, ou no máximo arredondadinho ali, mas não todo torto, então a gente vê essa influência muito grande, né, quando a gente vai, por exemplo, em ambientes um pouco mais modernos, então geralmente a gente encontra uma cadeira tortinha, um móvel mais tortinho. Então, realmente, porque tem essa referência, é considerado, é uma cadeira que eu posso sentar, é um móvel que eu posso usar? Mas ele é muito mais considerado como realmente uma obra de arte. Não é isso? Aqui é um vídeo que eu trouxe também para vocês, só por uma questão mesmo de curiosidade, para que vocês possam ver o apartamento, né, de um casal que é extremamente criativo e que realmente é extremamente fã do surrealismo. Então, a gente pode encontrar nesse apartamento diversas peças, né, surreais, assim, muito bonito, muito criativas, e eles trazem para o dia a dia deles mesmo, até a portinha que o cachorro sai. Então, realmente tudo é transformado dentro daquele ambiente, seguindo esse olhar surrealista. Então é bem interessante, né? Trouxe aqui para que vocês possam assistir. E aí depois a gente entra no surrealismo no design de moda em si, né? Então onde a gente tem realmente essa mistura dentro, né, da moda. A gente traz esse surrealismo dentro da moda. A gente sabe que isso está acontecendo inclusive agora, né? Então assim, realmente é importante a gente ficar de olho, tá? E aí a gente pensa aqui, a gente olha e diz assim, é um chapéu que é um lustre, é uma saia que é uma mesa, como é que funciona tudo isso, né? Então, na verdade, aqui é justamente o misturar, né? Assim, símbolos que saem do seu contexto e vão para um outro contexto, ou seja, eles se misturam, tá? Sem um motivo exatamente lógico, né? Então, simplesmente pela questão da estética, da aparência, do criar algo novo. Então, isso realmente é surreal, né? Então, a gente tem aqui duas peças, por exemplo, né, do Samuel Cisnansky, num desfile que ele fez em 2010, então são peças realmente lindíssimas, e ele traz essa relação da mistura, né? Então a gente tem aqui um vestido que é uma mesa, né? Uma mesa de centro. A gente tem aqui um vestido com um chapéu, né? Um acessório de cabeça, né? Que é um abajur, na verdade, que é uma luminária. Então a gente realmente tem essa mistura de elementos, né, que realmente, símbolos que saem desse contexto mesmo, ou seja, do contexto da decoração, e acaba se inserindo dentro da moda, tá? E aí a gente tem aqui também mais alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês, só para que vocês possam entender. A gente tem a questão de acessórios, a gente tem a participação na própria peça, nessa brincadeira, a gente tem realmente diversas formas de se trabalhar o surreal, né? Principalmente quando a gente trabalha com desfiles, né, onde a gente pode realmente ter uma liberdade criativa, uma liberdade conceitual um pouco maior. Então é bem importante essa questão, porque justamente a gente acaba tendo uma liberdade maior de criar, né, uma liberdade realmente maior nessa situação mesmo de apresentação, né, de um evento mais conceitual, tá? A gente tem aqui mais alguns exemplos, né, da Neon com o vestido tucano. Então, é um tucano, é um vestido. A gente tem aqui a presença das boquinhas, né, das mãozinhas. Então, a gente teve até uns 2, 3 anos atrás, a gente teve realmente essa influência de uma forma muito grande na moda, onde a gente realmente trouxe isso para broches, para cintos, para pulseira, né, para brincos, ou seja, a gente até óculos, enfim, tinha vários elementos, né, inclusive na estampa das peças. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a Moschino, né,
desfilando aqui com os olhinhos, a história da mustache. Lembra que a gente teve aquela época do anel, do bigodinho, enfim. Então a gente tem realmente aí a participação de muitas ideias surrealistas na moda. Mais um pouquinho aqui também, ainda falando com os acessórios, então a gente vê a participação aqui do olho, né? Do olho grego, a gente vê realmente a questão, né, da boquinha, né, do rosto, enfim, do cabelo, realmente fazendo essa brincadeira mesmo com o que é surreal. Aqui um broche lábios de rubi, né, de 1949, do próprio Dalí, né, e aí aqui a gente tem ao lado também a inspiração, né, nas obras dele, que acabavam vindo para dentro das passarelas, né, vindo para as passarelas, logicamente com desfiles mais conceituais, né, com desfiles mais lúdicos, mas realmente trazendo essa sensação mesmo de surrealismo, né? A intenção aqui não é vender essa peça, a intenção aqui realmente é o chamar a atenção, né? É realmente o surreal. Aí aqui nós temos também esses dois grandes criadores, né, Victor e Hoff, que fazem coisas extraordinárias, né, na moda. Eles já são, inclusive, conhecidos por isso, né, por ter realmente essa abordagem mais criativa na roupa dele, principalmente quando fazem os desfiles, né, as apresentações mais realmente conceituais, e a gente vê realmente aqui o vestido cortado, enfim, aqui é como se ela estivesse deitada, né, e esse daqui, especificamente, essa mistura justamente da moda com a arte, né, onde a gente tem aqui a presença de quadros, né, de obras de arte, e o interessante também desse desfile é que ele vestia as modelos na hora ali da passarela, né, então as modelos no comecinho da passarela ali, ele colocava, eles as vestiam, né? Então, assim, elas eram vestidas por eles mesmo ali no momento de iniciar o desfile. Então, também bem interessante. Aqui a gente já tem Iris van Herpen, né? Que ele trabalha já com uma questão até mais tecnológica, vamos dizer assim, mais biológica, né? Realmente com uma sensação um pouco diferente, tá? Com, logicamente, esse olhar, né? Surreal sobre a moda, tá? Mas ainda trazendo outros aspectos, né? Ele utiliza a biologia sintética de material cultivado em laboratório para a elaboração desses looks do desfile. Então, realmente, essa mistura ainda maior. Além de eu estar misturando, né, outras formas que teoricamente não são usadas, né, no vestuário, eu ainda trago a questão aí da biologia, ou seja, de outros desenvolvimentos também para dentro para cima dessa minha passarela, né? Então, realmente é absolutamente extraordinário, tá? E aí a gente tem aqui também um outro exemplo, né, a Gucci no Milão de 2018, então, né, que ela se inspirou ali no livro Manifesto Ciborgue, então, assim, ela traz também essa coisa meio da fantasia para cima da passarela, né, a questão dos modelos aqui realmente muito parecidos, né, segurando a própria cabeça, então chega até a ser até meio assustador, vamos dizer assim, né, então, realmente, essa brincadeira é muito, muito forte, muito importante, muito surreal, né? Logicamente que a gente tem diversos exemplos, tá, gente? Eu trouxe aqui apenas alguns, tá certo? Mas existem diversos exemplos, inclusive atualmente a gente tá, né, por conta dessa questão da pandemia que estava caminhando ali, né, que está caminhando, enfim, que estava aqui presente nesse momento de desenvolvimento artístico, né? Em 2020, 2021, então a gente acabou realmente trazendo isso também de uma forma diferente, cada autor, né, cada artista, cada estilista com o seu olhar muito particular e muito singular, mas todos de certa forma trazendo um pouco do surreal para a moda, né, e enfim, para as artes também. Aqui mais um outro exemplo, brincando com a questão das vilãs, né, da Disney, então também trazendo a fantasia, né, e o lado lúdico aqui, tá? E aqui nós temos um fotógrafo chamado Tim Walker, que é absolutamente maravilhoso e ele retrata na fotografia de moda esse lado surreal da moda, com absoluto esplendor. Então eu convido vocês para que assistam esse vídeo, então mostra inclusive os bastidores dele, mostra muitas campanhas que ele participou. Então, realmente, a gente pode perceber, né, assim, a beleza por trás dessas obras de arte e o encantamento, né, de como tudo isso é criado. Então, realmente, é absolutamente fantástico, tá?
E aí, logicamente, que a gente não poderia falar, né, de surrealismo na moda sem falar da nossa maravilhosa Elsa Schiaparelli, né? Então, assim, realmente, ela foi a responsável por inúmeras inovações na moda, tá certo? E ela tinha uma amizade muito grande com grandes artistas da época, né? E ela acabou tendo, né, colaborações para suas próprias criações. Então, a gente vê, assim, realmente essa sintonia muito grande dela com Salvador Dalí, com Pablo Picasso, com Man Ray, com Jean Cousteau. Então ela tinha realmente essa relação de proximidade, de amizade e também no profissional, né, assim, nessa parte do trabalho que ela desenvolvia. E ela, né, era uma revolucionária, ela era corajosa. Então imagina ali na década de 30, né, ela fazendo tudo isso. Então realmente mexia ali bastante com o que acontecia no momento e com a própria sociedade. Então ela revolucionou muitas formas de ser vista a moda, né. E aí, por exemplo, né, o chapéu né, em forma de sapato é realmente surreal. Você sair com um sapato na cabeça, né, é realmente fora de todas as regras e convenções normais, né, que se conhece. Então, assim, ela realmente se inspirava em coisas desse tipo e ela não tinha medo de ousar, né? Então, ela simplesmente um dia viu Salvador Dalí com um sapato, né, na cabeça e ela decidiu, e por que não, né? E por que não fazer um sapato chapéu, né? Então, é a história do por que não, gente, que a gente tem que estar realmente o tempo todo pensando, por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo? Esse por que não é que traz ainda mais criatividade, né, para os nossos dias, que traz ainda mais criatividade para o nosso trabalho, né? Então isso é extremamente importante. E aí, logicamente, o vestido com estampa de lagosta, que também é do Salvador Dalí, essa estampa, né, que também fez um barulho bastante importante nesse momento, na década de 30, né? Então, realmente, você sair por aí com um vestido de lagosta, né, mas ela encantou, ela surpreendeu, ela foi corajosa, ela inovou, né? E é conhecida até hoje, nova até hoje, né? Realmente a marca Schiaparelli, ela tá o tempo todo presente nas grandes evoluções artísticas ligadas à moda, né, e de grandes ideias. E aqui a gente tem, né, o look gaveta, né, assim, onde a gente vê que realmente ela se inspirou, né, numa obra de Salvador Dalí, onde ele tinha essas gavetas, né, e aí ela traz para a roupa dela também essa questão das gavetas, só que os puxadores em forma de botão, enfim, fazendo realmente essa relação da moda com a obra de arte, né, e aí realmente ela também foi a precursora, né, a inventora, né, assim, realmente quem inventou a questão do trompe-l'œil, né, o engana-olho, que é justamente essa técnica de você achar que tá, por exemplo, que com o lenço pendurado, na verdade não é o lenço, é na própria peça, ou seja, de você ter sobreposições de outras peças, mas que na verdade é uma peça só, né, então realmente ela foi isso. Ela tinha realmente uma briguinha ali com a sua rival, Coco Chanel, que pensava de uma forma bem diferente da dela, tá certo? Mas realmente ela era absolutamente genial, espetacular, sensacional. E aqui, gente, a gente tem a bibliografia, tá? Vocês sabem que a gente sempre, todas as pesquisas que eu trago em sala de aula para vocês, as aulas que eu dou, os comentários, enfim, todos são tirados realmente de bibliografias fundamentadas, tá? Então aqui eu trouxe para que vocês possam, caso vocês queiram pesquisar um pouco mais também sobre o que foi falado em sala, logicamente também para se aprofundarem, né, no conhecimento de vocês, tá bom? E até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e fica pertinho aí porque já já tem o nosso módulo 14. Muitos assuntos bacanas ainda vão ser falados por aqui, tá? Até o próximo módulo. Vamos ficar agora com a nossa vinheta de encerramento, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula. Um beijo e até lá!